Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história nessa linda segunda-feira. E aí, animados? Nós vamos começar hoje um novo capítulo. O nosso módulo que nós vamos iniciar hoje, vamos dar abertura a ele hoje, é o capítulo As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho. Eita, que esse título nos leva a refletir um pouco, não é? Será por que esse capítulo tem esse tema? É justamente, meus amores, porque agora é o momento em que nós vamos falar sobre a mão de obra escrava lá na época da colonização, em que os africanos chegaram ao Brasil. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre todo esse processo, que os africanos eram trazidos lá da África nos navios negreiros, eram levados ao mercado de escravos e lá eles eram vendidos. E aí quem comprava esses escravos eram os grandes produtores de cana-de-açúcar, que precisavam da mão de obra dos africanos para atuarem, trabalharem lá nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí, nessa época, esses grandes fazendeiros, produtores de cana-de-açúcar, eles possuíam fazendas enormes, porque eram nessas fazendas que acontecia todo o processo da cana-de-açúcar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como eu disse na aula passada, o trabalho dos indígenas foi substituído pela mão de obra dos africanos escravizados. E aí eu quero que vocês olhem essa imagem que vai aparecer agora, certo? Vejam aí, gente, essa imagem que ela foi produzida em 1835 e retrata, segundo a visão do artista, um engenho de açúcar. Os escravizados nessa época trabalhavam exatamente nesses engenhos, que era mais ou menos assim como esse representado na imagem. E lá eles executavam vários tipos de trabalhos manuais. Alguns também ficavam trabalhando na casa grande, porque essa imagem aí retrata uma fazenda, porém é só um pedacinho da fazenda, que é onde tinha moenda de açúcar, de cana-de-açúcar. Porém, essa fazenda era imensa, tinha várias coisas, já que a gente vai ver um pouco mais sobre ela. E aí, após essa imagem, eu quero que vocês analisem agora essa próxima imagem aí, que fala um pouquinho sobre o engenho colonial. Veja só, a professora, ela pergunta: o que é um engenho de açúcar? E aí, a primeira menina responde: é o local onde se produz açúcar. E o outro rapazinho responde: o lugar aonde levavam a cana para fazer o açúcar. E a professora diz: é isso mesmo! O engenho é uma espécie de fábrica. No Brasil, ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas, naquela época, os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar. Nas próximas aulas, vamos entender por quê. Então, meus amores, homens, mulheres e crianças, todos africanos escravizados, chegavam ao Brasil para trabalhar nos engenhos de açúcar, lá nas fazendas. E aí eles eram considerados as mãos e os pés dos senhores de engenhos, porque eram eles que executavam todo o trabalho, apenas enriquecendo os seus senhores, que ficavam lá só dando ordens. Na fazenda, os escravos trabalhavam até 18 horas por dia. Gente, imagina, um dia tem só 24 horas. E aí, 18 horas desse dia, eles trabalhavam, quase não tinham tempo para descansar. Era trabalho o tempo inteiro. E eles desempenhavam todas as funções que havia lá na fazenda. Alguns trabalhavam na casa grande, que era onde o proprietário da fazenda, o senhor, morava com a sua família.
e outros trabalhavam na lavoura, que era um tipo de trabalho mais pesado, nas moendas da cana-de-açúcar. E aí, esses que trabalhavam, que executavam esse trabalho mais pesado, eram aqueles que realmente ficavam com um trabalho duro, né? Então, os outros que ficavam na casa grande, eles cozinhavam, passavam, limpavam, mas o trabalho duro mesmo era executado lá nas plantações da cana-de-açúcar, no plantio, no cultivo, na colheita, nos engenhos, onde a cana-de-açúcar era passada por um processo, né? Ela era moída, né? Aí tinha uma moenda que era feita, que acontecia por meio de um trabalho manual de muita força. E era por isso que muitos desses escravizados que trabalhavam nesse serviço mais duro, eles ficavam doentes mais rápido e até faleciam mais rápido por causa do seu grande trabalho que eles precisavam executar. Meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês a imagem de uma fazenda dessas de cana-de-açúcar e mostrar para vocês o que ficava cada coisa, né? Onde que ficava cada coisa, o que funcionava naquilo ali, tá bom? Então, observem aí que eu vou falar um pouquinho da história e da vida desses escravizados nessa fazenda e analisem também a imagem. Meus amores, então observem aí essa imagem. Ela também tem no livro de vocês, nas páginas 114 e 115, mas vamos observá-la aqui com detalhes. Então vejam aí que em grande parte ao redor da fazenda nós temos as plantações da cana-de-açúcar, temos também o rio que contorna aí, né, a fazenda. E aí vejam aí que tem uma casa bem grandona, bem chique, bem bonita, que era a casa do senhor do engenho, que era dono de todas essas terras e dono de tudo que tinha aí. Vejam também que tem uma igrejinha aí, né? Sempre nas fazendas havia uma igreja, até porque tudo era muito longe. Então, eles se organizavam lá na fazenda para não precisar sair. Temos também aí, vejam que tem uma residência cheia de portas e janelas, que fica bem no centro da fazenda. Aí é onde ficavam as senzalas, onde os escravos viviam. E aí eles moravam nessas senzalas sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doenças e as péssimas condições de vida nessas moradias fazia com que boa parte deles morresse muito cedo, né? Então, como também as condições de trabalho, como eu já comentei com vocês. Porque somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois o trabalho como doméstico exigia menos esforço do que o desenvolvido na lavoura. E aí vejam também que bem no centro dessa fazenda, próximo à Casa Grande, nós temos aí uma cena muito triste, que é um escravo que está no Pelourinho, que é um local onde eles eram torturados, né? Veja que tem aí um homem de pele mais clara, que está com um chicote bem grande na mão, e tem um escravizado amarrado ao tronco e ele está sendo torturado, porque isso acontecia com frequência, eles sofriam muitos maus tratos, né? E aí, esse castigo no Pelourinho era uma forma de demonstrar para todos que aquele escravo tinha cometido alguma infração e eles sofriam constantes castigos físicos e psicológicos, né? Então eram abusivos mesmo esse tipo de castigo que eles sofriam. E aí nenhum deles escapava desses castigos, nem os físicos e os psicológicos. Caso não cumprissem as determinações dos seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico, eles podiam apanhar muito, eram amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de tortura e extrema violência. Gente, então isso é muito triste. Falando um pouco sobre essa violência que os escravos sofriam, eu quero que vocês analisem também essa próxima gravura que mostra aí um instrumento também que impedia com que as pessoas
comessem e que elas falassem também. Esse instrumento aí também foi muito utilizado nessa época e havia diversos tipos de argolas de ferro que prendiam o pescoço do escravizado. Delas poderiam sair uma haste curta ou longa. Algumas possuíam sinos nas extremidades, fazendo barulho todas as vezes em que o castigado se movia. Então, esse também era uma forma de castigar os escravos. Muito cruel, não é mesmo? Tem outra imagem também que mostra um outro instrumento de tortura. Vejam aí que nessa imagem nós temos alguns escravos presos a um instrumento de madeira travado com cadeados de ferro. Então, todos eles que cometessem qualquer infração, que não cumprissem as normas determinadas pelo Senhor, ou que não atingissem cotas de trabalhos que eram definidas, eram submetidos a essas torturas. E isso é muito triste, gente. Gente, então vejam aí que não era fácil a vida dessas pessoas, que elas sofreram muito e geralmente esses castigos que eu mencionei, que eu mostrei para vocês, eles eram feitos por um feitor, que era uma espécie de ajudante do senhor, né, do senhor da casa, o proprietário da casa, que era dono dos escravos. Esse feitor, ele era como se fosse um supervisor, que ficava ali de olho em tudo que os escravos faziam. E aí, caso ele detectasse algo que não estava nos conformes, ele punia. E essas punições, como eu já mencionei, geralmente elas eram públicas, para servir como exemplo para os outros escravos. E aí foi um período muito triste da nossa história, todo esse que nós estamos relembrando. Mas nós temos que saber que tudo isso aconteceu para que nós possamos evitar qualquer tipo de injustiça nos dias de hoje, tá bom? Então, nada de preconceito, nada de julgar as pessoas, porque todos nós somos iguais, ok? E aí, gente, como eu já falei para vocês, nós iremos confeccionar a nossa maquete, não é mesmo? Que é a maquete do engenho. Só que ela não vai ser produzida hoje, não. Ela vai ser só para a última aula do mês de julho. Mas eu quero que hoje vocês já façam a primeira etapa dessa maquete, que é uma etapa bem simples. Vocês estão vendo aqui que eu deixei desde o começo da aula essas casinhas aqui, e elas estão nos anexos que eu mostrei para vocês. Vou até mostrar o anexo aqui na tela. Vejam aí ele em branco, foi dessa maneira que eu mandei para vocês. E aí, vocês vão transformá-los nas casinhas da maquete. Então, vejam aqui, ó, o resultado é para ficar assim, tá bom? A casinha ela é para ficar dessa maneira. Só que para ela se transformar numa casinha desse jeito, primeiro você vai precisar pintar. Então, pega lá o anexo que eu já mostrei para vocês, imprime, você pode ampliar ele para ficar um pouquinho maior se quiser, ou não, só imprime mesmo do tamanho que te enviou na Agenda Edu já tem um tempo. E aí, aqui eu pintei com tinta guache mesmo, rapidinho, só para mostrar para você. Então, você vai pintar, pode ser com giz de cera, com lápis de cor, com tinta, enfim, você que escolhe, viu? O importante é você pintar. Se quiser imprimir em papel cartão, fica até melhor na hora de dobrar. Mas se não tiver, pode ser com folha 4 mesmo, não tem problema. E aí, para montar, você vai precisar, ó, recortar na linha contínua, né? Então, sempre que tiver uma linha contínua, você vai recortar. Mas onde tiver linhas traçadas, né, ó, que são os tracinhos, você vai apenas dobrar. Então, por exemplo, aqui tem os tracinhos, eu vou dobrar aqui. Certo? Então, sempre que tiver tracinhos, vai ser uma dobradura, olha. E aí, você vai dobrando, montando, até que sua casinha vai ficar assim, ó. E essas aqui são as instalações da fazenda. Esse, por exemplo, é a igreja. E aí, tem o teto também, que você pinta sempre de laranja, viu? Tem o tetinho, que aqui você dobra também nesse meio dele, para ele poder ficar assim. E aí, você sempre vai organizando dessa maneira. Então, aqui é a igreja, esse aqui maior é a casa grande, essa outra são as casas dos trabalhadores da fazenda, né? Mas não a senzala, porque tem os feitores que eu já falei para vocês que eles também moravam lá. E também nessas casinhas funcionavam algumas coisas, como por exemplo, tinha moenda da cana-de-açúcar, e aí tem algumas casinhas assim.
ok? E aí vocês vão organizar. Tem também a senzala, tem outras coisas aí no anexo que eu mandei para vocês. E o restante vocês vão produzindo, mas é só depois, quando eu explicar como é que vocês vão fazer a maquete. Porém, por enquanto, para nós começarmos essa maquete, já tem essa primeira missão que vocês vão realizar, tá bom? E aí, as casinhas não precisa mandar para mim na Agenda Edu, não precisa mandar agora. Se quiser deixar para mostrar depois, só quando tudo estiver pronto, eu aceito, tá bom? O importante é que você comece a fazer, porque fazendo aos poucos a gente evita o acúmulo de serviço. Então, vamos só dar um enfoque aqui para você dar uma olhadinha mais de perto. Prontinho, vocês entenderam o que eu quis passar para vocês? Que bom! Então, façam aí as casinhas para que tudo dê certo no dia de montar a maquete, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!